Mensagem número 9, Socorro e Concurso, baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5, onde Jesus pergunta a seus discípulos: quantos pães tendes? E Emmanuel comenta: observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Então essa mensagem, ela nos faz lembrar todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, dizendo que o trabalho de evolução espiritual, ele é uma parceria, digamos assim, nossa, com o plano invisível que nos ampara. Então, quando nós oramos, e aqui o título da nossa mensagem é Socorro e Concurso, ou seja, quando nós oramos pedindo socorro, é preciso que a gente concorra também com algo da nossa boa vontade, algo do nosso empenho e algo da nossa determinação em trabalhar pelo nosso autoaprimoramento. E essa passagem que Emmanuel escolheu no Evangelho de Marcos para simbolizar esse ensinamento, ela é bem ilustrativa, né? Porque quando quando os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, são milhares de pessoas, estão famintos, não temos nada para dar, temos pouca comida. Jesus pergunta a eles, né, quantos pães tendes? Ou seja, o que vocês têm para oferecer? E aí ele promove aquele milagre que ficou clássico no Evangelho, que é o milagre da multiplicação dos pães. Ou seja, ele não partiu do zero. Até porque muitos mestres espirituais, inclusive, usam a própria matemática para dar essa explicação. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Isso é interessante na matemática, né? Porque os gregos antigos, sobretudo a escola pitagórica, né, trabalhavam muito a espiritualidade usando o simbolismo dos números e das operações matemáticas, né? Então o zero, ele tem essa característica: se eu não ofereço nada, o que a espiritualidade superior vai poder multiplicar? Qualquer número multiplicado por zero é zero, né? Então é por isso que Jesus se volta aos discípulos e pergunta: quantos pães tendes? Porque eu tenho que oferecer algo, né? E aí, aproveitando esse ensinamento evangélico, é que Emmanuel vai desenvolver todo o seu raciocínio dizendo, por exemplo, não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Por quê? Porque ainda que as nossas possibilidades sejam diminutas, se elas tiverem qualquer valor, esse valor vai poder ser multiplicado. Não importa quanto ele seja, né? Se for 0,1, a espiritualidade superior multiplicar por 1 milhão, nós já vamos ter um valor bem razoável.
100 mil, né? Se eu não me engano, é que vai dar essa conta, não é isso? Então, nós temos sempre, quando formos pensar na evolução espiritual e sobretudo, na prática da oração como uma ferramenta poderosa, que ela de fato é para a nossa evolução, nós temos que pensar que sempre que nós formos orar, sempre que nós formos pedir, nós vamos ter que oferecer algo, ainda que seja só a nossa boa vontade, mas já é alguma coisa, né? Como Paulo, por exemplo, quando no caminho de Damasco ele vê Jesus, né? Jesus aparece para ele, glorioso, brilhante, luminoso, ele se volta para Jesus e diz: Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Paulo não oferece pouco, né? Porque quando ele fala, que queres que eu faça? Ele está oferecendo a vida dele. Ele ofereceu a vida dele. Ainda que ela naquele momento pudesse ser considerada diminuta, no sentido de que até ali ele estava atuando como um cruel perseguidor dos cristãos, né? Já tinha inclusive matado Estevão, né? Estevão, eu tenho certeza que já, não sei se outros também. Então ele não tinha muita coisa para oferecer, mas ele ofereceu a vida dele, o que ele tivesse ali para frente. O que queres que eu faça? E dali para frente, tudo o que Jesus pediu a ele que ele fizesse, né, em nome da difusão do Evangelho, ele fez. Até, inclusive, ser morto, né, por conta de ser um propagador da fé cristã, num momento em que a fé cristã era perseguida, né, como algo pernicioso para a sociedade, né? Então, é disso que a nossa mensagem de hoje está falando. Inclusive, eu postei, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver no nosso grupo do Evangelho no Lar, uma figurinha onde tem um bonequinho, né, sentado num trono, e lá no trono está escrito felicidade, ele está com uma coroa na cabeça, né? E do outro lado dele tem um bonequinho lá embaixo, né? E esse bonequinho lá de baixo pergunta para ele, vocês chegaram a ver? Pergunta para ele, como foi que você encontrou isso? Eu estou procurando isso a minha vida inteira. E aí ele responde, eu mesmo fiz, né? Que é uma lição espiritual no sentido de que a nossa felicidade, né, que era o trono dele, onde estava escrito lá felicidade, e ele é bem alto, inclusive, fica acima da cabeça do outro bonequinho que está embaixo, é uma construção nossa, né? Emmanuel, ele traduz isso dizendo que o trabalho de crescimento espiritual é intransferível. Por mais que a gente ame aqueles seres mais queridos, mais próximos, ou enfim, aqueles a quem a gente deseja o melhor, nós não poderemos fazer o trabalho de crescimento interior por eles. Não tem como fazermos o trabalho de crescimento interior por eles, né? Então é preciso que a gente tenha em mente sempre que na visão espírita, né, o crescimento espiritual, ele depende em primeiro lugar de nós. Nós não vamos conseguir, é verdade, avançar sem a inspiração do alto, né? Mas é preciso que essa inspiração do alto esteja conectada com uma fé poderosa, com uma determinação poderosa da nossa parte de avançar no caminho, transformando todas as dificuldades da nossa vida em lições.